Decidiu. O motoboy invisível. O som ensurdecedor do trânsito matinal de São Paulo reverberava pelas ruas como uma sinfonia caótica. Era segunda-feira, 6h45, e Diego Santos já estava montado em sua Honda CG 160, vestindo o uniforme amarelo desbotado da Fast Food Express, uma empresa de delivery que atendia a zona sul da cidade. Aos 28 anos, com 2 filhos pequenos e esposa desempregada, Diego trabalhava ali há 3 anos, pedalando literalmente para sustentar sua família em um apartamento de 2 cômodos na periferia. Sua moto não era das mais novas, barulhenta e com alguns arranhões que contavam histórias de corridas contra o tempo nas ruas movimentadas. Mas era confiável, como ele próprio. Diego nunca havia perdido uma entrega, nunca chegara atrasado ao trabalho, nunca recebera uma reclamação de cliente. Na verdade, recebia mais elogios do que qualquer outro entregador da empresa. Os clientes sempre comentavam sobre sua simpatia, sua educação, sua dedicação. Não que seu chefe, Roberto Silva, parecesse notar isso. Diego! A voz grossa ecoou pelo depósito da Fast Food Express assim que ele estacionou a moto. Roberto, um homem de 40 e poucos anos, com barriga proeminente e suor constante na testa, gesticulava impaciente próximo ao balcão de pedidos. Você está 5 minutos atrasado. Diego olhou para o relógio. 6h47. Tecnicamente, o expediente começava às 7 horas, mas Roberto tinha o hábito de inventar horários diferentes para cada funcionário, especialmente para aqueles que ele considerava dispensáveis. Bom dia, Sr. Roberto. O trânsito estava... Não quero saber de desculpa. Pega essas entregas aqui e sai logo. O pessoal do escritório está reclamando que o café da manhã está demorando. Diego pegou a pilha de pedidos sem reclamar. 15 entregas antes das 10 horas da manhã. Era mais do que o normal, mas ele sabia que reclamar só pioraria as coisas. Verificou os endereços, organizou mentalmente a rota mais eficiente, algo que havia aperfeiçoado ao longo dos anos, e se preparou para sair. E Diego, Roberto o chamou quando ele já estava na porta. Hoje tem reunião com o pessoal da matriz. Não quero ver você dando bandeira por aí. Representa direito à empresa. Diego assentiu e saiu. Nas ruas, montado em sua moto, sentia-se livre. Conhecia cada esquina, cada semáforo, cada atalho da região. Sabia onde encontrar vaga para estacionar, quais porteiros eram mais simpáticos, em quais prédios o elevador funcionava melhor. Era seu território, seu domínio. A primeira entrega do dia foi em um escritório de advocacia no Itaim Bibi. Enquanto esperava no elevador, ouviu uma conversa interessante entre 2 executivos. O problema desses serviços de delivery é que eles não entendem de logística, dizia um homem de terno azul marinho. Perdem tempo com rotas ineficientes, não usam tecnologia adequada, por isso demora tanto. Verdade, concordou o outro, e o atendimento é péssimo. Nunca sabemos onde está nosso pedido. Diego sorriu discretamente. Se soubessem como ele organizava suas entregas, como planejava cada rota, como sempre encontrava maneiras de ser mais rápido e eficiente. Mas quem escutaria um motoboy? Durante o almoço, sentado na praça próxima à empresa, Diego ligou para sua esposa, Carla. Oi, amor. Como estão as crianças? Estão bem? A Júlia perguntou se você vai chegar cedo hoje para ajudar ela com a lição de matemática. Diego sentiu o peito apertar. Sua filha de 8 anos estava com dificuldades na escola, e ele sempre prometia chegar cedo para ajudar. Mas o trabalho raramente permitia. Vou tentar, amor. Roberto está cobrando muito hoje. Diego, recebi uma ligação da escola. Eles estão organizando uma feira de profissões e perguntaram se você gostaria de participar, falar sobre seu trabalho. Ah, Carla, não sei se é uma boa ideia. Por quê? Você é um profissional. Sustenta nossa família com honestidade e dedicação.
Diego olhou para sua moto estacionada na calçada, para o uniforme amarelo que vestia. É que, sabe como é? As pessoas não veem muito futuro em ser motoboy. Eu vejo, e as crianças também veem. Você é o herói delas, Diego. Depois de desligar o telefone, Diego ficou pensativo. Herói. A palavra ecoava em sua mente. Ele não se sentia como um herói. Se sentia como alguém invisível, correndo pela cidade sem que ninguém realmente o visse. A tarde trouxe mais entregas e mais frustração. Durante uma entrega em um restaurante chique da Vila Madalena, Diego ouviu o dono reclamando com um funcionário. Esses serviços de delivery estão matando nosso negócio. Os clientes não querem mais vir ao restaurante, querem tudo em casa, e a taxa que eles cobram é um absurdo. Diego parou para escutar. O restaurante parecia ter movimento razoável, mas o dono estava preocupado com o futuro. O problema é que não temos alternativa. Esses aplicativos dominam o mercado. É pegar ou largar. Voltando para a base da Fast Food Express, Diego encontrou o ambiente tenso. A reunião com o pessoal da matriz havia terminado e Roberto estava visivelmente nervoso. Pessoal, reúnam-se aqui! Roberto gritou para os 15 motoboys que estavam no depósito. A matriz decidiu cortar custos. A partir de amanhã, vamos reduzir o número de funcionários pela metade. Um silêncio pesado se instalou no ambiente. Diego sentiu o estômago afundar. Como vão escolher quem fica? Perguntou Marcelo, um colega mais antigo. Pelos números. Quem entrega mais rápido e com menos reclamações, fica. Diego respirou aliviado. Se havia algo de que tinha certeza, era de sua eficiência. Nunca havia perdido uma entrega, sempre batia suas metas, recebia elogios constantes dos clientes. Roberto o chamou após dispensar o grupo. Quero falar com você. Diego se aproximou, confiante. Certamente seria para parabenizá-lo pelos resultados, talvez até para oferecê-lo uma posição de liderança. Olha, Diego, você é um bom funcionário, pontual, dedicado, mas os mais caros soou como uma sentença de morte. Mas você não tem perfil de liderança. É muito quieto, muito, como posso dizer, simples. Para a nova estrutura que vamos montar, precisamos de gente mais dinâmica. Diego sentiu o mundo desabar. Senhor Roberto, meus números são os melhores da equipe. Nunca perdi uma entrega. Nunca. Não é questão de números, Diego. É questão de postura. Você não tem presença. Passa despercebido. Para o novo modelo de negócio, precisamos de pessoas que se destaquem. Então eu estou sendo demitido? Você tem uma semana para encontrar outro lugar. Vou dar uma carta de recomendação. Diego saiu da empresa em estado de choque. 3 anos de dedicação, de lealdade, de resultados excepcionais. E estava sendo dispensado porque passava despercebido. A ironia era cruel. Justamente por ser eficiente demais, por nunca dar problemas, havia se tornado invisível. Naquela noite, em casa, teve que dar a notícia para Carla e as crianças. Júlia, sua filha mais velha, começou a chorar. Papai, você vai conseguir outro emprego? Diego a abraçou, sentindo as próprias lágrimas queimarem os olhos. Vou sim, princesa, papai vai conseguir. Mas por dentro estava destruído. Aos 28 anos, com ensino médio completo e anos de experiência apenas como motoboy, que chances tinha no mercado de trabalho? Durante a semana seguinte, Diego saiu cedo todos os dias, não para trabalhar, mas para procurar emprego. Visitou outras empresas de delivery, restaurantes, mercados. Sempre a mesma resposta. Não estamos contratando. Ou, deixa o currículo que depois ligamos. No final da semana, estava voltando para casa depois de mais um dia de buscas infrutíferas, quando parou em uma lanchonete para tomar um café e organizar os pensamentos. O dono,
Um senhor de uns 60 anos chamado seu Antônio estava reclamando ao telefone. Como assim não tem entregador hoje? O cliente está esperando há 2 horas. Diego se aproximou do balcão. Desculpa a intromissão, mas escutei que o senhor está precisando de entregador. Posso ajudar? Seu Antônio o olhou de cima a baixo. Você tem moto? Conhece a região? Tenho e conheço muito bem. Trabalhei 3 anos fazendo delivery na Zona Sul. Tá bom. Faz essa entrega para mim e vemos como você se sai. A entrega era para um bairro que Diego conhecia como a palma da mão. Fez o percurso em tempo recorde, conversou com o cliente, garantiu que tudo estava em ordem. Quando voltou, seu Antônio estava impressionado. Caramba! Você foi e voltou em 15 minutos. O último entregador demorava 40 para fazer a mesma rota. É que conheço bem a região e sei qual caminho é mais rápido dependendo do horário. Você quer trabalhar aqui? Não posso pagar muito, mas... Diego aceitou na hora. Não era o ideal, mas era um começo. Nos meses seguintes, trabalhando para seu Antônio, Diego começou a observar coisas que não havia notado antes. A lanchonete tinha clientes fiéis, mas o movimento estava caindo. Muitos pediam delivery, mas seu Antônio só tinha um telefone fixo e anotava tudo em um caderno velho. Seu Antônio, Diego disse uma tarde, posso dar uma sugestão? Fala aí, filho. O senhor já pensou em entrar nos aplicativos de delivery, iFood, Uber Eats? Ah, Diego, essas coisas de internet são muito complicadas para mim. E eles cobram uma taxa muito alta. Diego passou a noite pesquisando sobre os aplicativos. Descobriu que realmente as taxas eram altas, às vezes chegando a 30% do valor do pedido. Para um negócio pequeno como a lanchonete de seu Antônio, era inviável. Mas então teve uma ideia. E se existisse uma alternativa? Um serviço de delivery independente que cobrasse taxas menores e oferecesse um atendimento mais personalizado. Durante as semanas seguintes, Diego começou a conversar com outros comerciantes da região. A mesma reclamação se repetia. Queriam oferecer delivery, mas as taxas dos aplicativos grandes eram muito altas. Se tivesse alguém que organizasse isso por aqui, cobrando uma taxa justa, seria perfeito, disse Dona Maria, que tinha uma pizzaria pequena na rua de trás. O problema é que precisa de sistema, de organização, de gente confiável para entregar, completou João, dono de uma hamburgueria. Diego voltou para casa com a cabeça fervilhando de ideias. Procurou na internet como criar um sistema simples de pedidos online. Descobriu plataformas básicas, gratuitas, que permitiam criar um site simples. Pesquisou sobre logística, rotas, gestão de entregas. Carla o encontrou até tarde da noite, cercado de papéis e com o notebook aberto. O que você está fazendo, amor? Diego olhou para ela com os olhos brilhando. Carla, e se a gente criasse nosso próprio serviço de delivery? Só para a região aqui, cobrando taxas menores que os aplicativos grandes. Mas a gente não tem dinheiro para isso. Não precisa de muito dinheiro, precisa de organização, de conhecimento da região, de confiança dos comerciantes. Carla se sentou ao lado dele. Você acha que pode dar certo? Carla, eu conheço cada esquina dessa região, sei quanto tempo leva para ir de um lugar ao outro, conheço os comerciantes, sei o que os clientes querem. Se tem alguém que pode fazer isso dar certo, sou eu. Na semana seguinte, Diego apresentou sua ideia para seu Antônio. Olha, seu Antônio, que tal se a gente criasse um serviço de delivery só para nossa região? Cobraria 15% em vez dos 30% dos aplicativos grandes. E eu organizaria tudo. Seu Antônio ficou interessado. E como funcionaria? Criamos um site simples, com o cardápio de todos os comerciantes parceiros. Os clientes fazem o pedido online. Eu organizo as entregas de forma eficiente. E todo mundo ganha. E você ganharia como? Uma pequena porcentagem de cada entrega.
E poderia começar pequeno, só com alguns comerciantes de confiança. Seu Antônio gostou da ideia. 2 dias depois, Diego já estava conversando com Dona Maria da pizzaria e João da hamburgueria. Ambos toparam participar. Com suas economias, Diego pagou para um amigo que entendia de computador criar um site simples, Delivery da Vila. Foi o nome que escolheram. Nada muito sofisticado, mas funcional. As primeiras semanas foram difíceis. Poucos pedidos, muita correria, Diego fazendo todas as entregas sozinho. Mas ele tinha algo que os aplicativos grandes não tinham: conhecimento local e atendimento personalizado. Quando um cliente ligava, Diego sabia exatamente onde era a casa, quanto tempo levaria para chegar, se tinha alguma particularidade no endereço. Conhecia os clientes pelo nome, sabia suas preferências. Boa tarde, Dona Rosa. Hoje vai ser a pizza de calabresa mesmo. Ou quer experimentar a de frango com catupiry que o João lançou? Os clientes começaram a se sentir especiais. Não eram apenas um número em um aplicativo. Eram pessoas conhecidas, vizinhos, parte da comunidade. Em 3 meses, o Delivery da Vila já tinha 15 restaurantes parceiros e estava fazendo mais de 100 pedidos por semana. Diego teve que contratar 2 motoboys para ajudar. Em 6 meses, eram 30 restaurantes e 300 pedidos semanais. Diego percebeu que precisava de ajuda para administrar tudo. Convidou Carla para deixar de procurar emprego e ajudá-lo com a parte administrativa. Você tem certeza, Diego? Deixar tudo para se dedicar a isso? Carla, isso não é apenas um trabalho. É nossa chance de construir algo nosso, algo que tenha significado. 1 ano após o lançamento, o Delivery da Vila atendia 5 bairros, tinha parceria com 80 restaurantes e processava mais de 1.000 pedidos por semana. Diego havia contratado 15 entregadores, alugado um pequeno escritório e desenvolvido um sistema mais sofisticado de pedidos. Mas o que mais o orgulhava não eram os números, era o impacto na comunidade. Dona Maria da pizzaria havia duplicado seu faturamento e contratado 2 funcionários. João da hamburgueria havia aberto uma segunda loja. Seu Antônio, que pensava em fechar a lanchonete, agora falava em reformar e expandir. Diego, disse seu Antônio uma tarde, você salvou o meu negócio, não sei como te agradecer. Não precisa me agradecer, seu Antônio. A gente fez isso juntos. A verdadeira surpresa veio quando Diego recebeu uma ligação inesperada. Diego Santos? Sim, aqui é da revista Pequenas Empresas. Queremos fazer uma matéria sobre o Delivery da Vila. Chegou ao nosso conhecimento que vocês estão revolucionando o delivery em São Paulo. A matéria foi publicada 1 mês depois. O motoboy que criou uma revolução no delivery era o título da reportagem de capa. E matéria contava a história de Diego, como havia sido demitido por passar despercebido e havia criado um modelo de negócio que competia com os gigantes do setor. Após a publicação, o telefone não parou de tocar. Outros bairros queriam implementar o modelo. Investidores ofereciam dinheiro para expandir. Jornalistas queriam entrevistar o motoboy empreendedor, mas a ligação que mais marcou Diego veio de um número conhecido. Diego? Aqui é o Roberto, da Fast Food Express. Diego reconheceu a voz do ex-chefe na hora. Oi, Roberto. Diego, vi a matéria na revista. Parabéns pelo sucesso. Olha, estamos passando por algumas dificuldades aqui. E pensei, você não gostaria de voltar? Poderia ser como sócio, ajudar a modernizar nossa operação. Diego olhou pela janela de seu escritório. Sim, ele tinha um escritório agora, com vista para a rua onde um dia corria de moto fazendo entregas. Roberto, obrigado pela proposta. Mas sabe o que é? Estou bem onde estou, construindo algo que realmente acredito. Mas, Diego, você não guarda rancor de mim, né? Eu sempre soube que você tinha potencial. Diego sorriu.
Claro que não guardo rancor. E obrigado por ter me demitido. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. 2 anos após o lançamento, o delivery da Vila se tornou uma franquia. Diego havia desenvolvido um modelo que podia ser replicado em qualquer cidade, sempre mantendo o foco no atendimento local e personalizado. Tinham operações em 15 cidades do interior de São Paulo e planos de expansão nacional. Naquela tarde de sexta-feira, Diego estava em casa ajudando Júlia com a lição de matemática, quando ela fez uma pergunta que o fez parar tudo. Papai, você é famoso agora? Diego pensou por um momento. Não, por que você pergunta isso, mas princesa? Porque vi sua foto na revista da escola. A professora disse que você era um exemplo de empreendedorismo. Diego abraçou a filha. Sabe o que é, Júlia? Eu não sei se sou famoso, mas sei que sou feliz. E sabe por quê? Por quê? Porque descobri que a gente não precisa esperar que os outros vejam nosso valor. A gente precisa acreditar no próprio valor e trabalhar para mostrar isso para o mundo. E quando você descobriu isso? Diego sorriu, lembrando-se daquele dia em que saiu da Fast Food Express, devastado, achando que era um fracasso. Quando parei de me esconder atrás do uniforme de motoboy e comecei a me enxergar como empreendedor. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Diego e Carla foram para a varanda do apartamento, muito maior agora, em um bairro melhor. Ele olhou para as luzes da cidade, pensando em quantas pessoas estavam lá embaixo, invisíveis, subestimadas, esperando sua chance de brilhar. Em que você está pensando? Perguntou Carla. Bom, estou pensando que talvez a gente devesse criar um programa de capacitação para motoboys que querem empreender. Ensinar o que aprendi, dar oportunidade para quem está começando. Carla sorriu, sempre pensando nos outros. Não, Carla. Estou pensando em mim mesmo há 2 anos, no Diego que achava que ia passar a vida toda correndo pela cidade sem que ninguém o visse realmente. Diego pegou o telefone e abriu o aplicativo do delivery da Vila. Mais de 2.000 pedidos naquele dia. Centenas de pequenos negócios crescendo, milhares de clientes satisfeitos, dezenas de funcionários sustentando suas famílias. Tudo começou com um motoboy invisível que decidiu parar de aceitar ser invisível. Sabe o que é o melhor de tudo? Ele disse para Carla. O quê? Eu descobri que nunca fui invisível. Eu apenas estava olhando nos lugares errados. As pessoas que importam sempre me viram. E agora eu também me vejo. Na segunda-feira seguinte, Diego estava em seu escritório quando recebeu uma ligação que o fez sorrir. Diego, aqui é da escola da Júlia. Você ainda tem interesse em participar da feira de profissões? Diego olhou para sua mesa, para os planos de expansão espalhados, para a foto da família no porta-retratos, para a vista da janela onde podia ver motoboys correndo pelas ruas, talvez invisíveis como ele um dia foi. Claro, vou adorar falar sobre minha profissão. E qual é a sua profissão? Diego sorriu. Sou empresário, mas comecei como motoboy, e essa é a parte mais importante da história.